Olá, João. Obrigado por Alô. teres aceito o convite para participares neste podcast. És o primeiro convidado que chamei de fora do mundo do iRocks. Nós já falámos em off por mensagens e já conhecias mais ou menos o que era, pelo menos disseste que estava envolvido com o CrossFit, o que já é ótimo para alguém que é fora deste mundo. Sim. Mais para a frente eu posso explicar um bocadinho mais sobre o que é o iRocks, dizer-te em específico o que é, mas eu quis muito convidar-te para começar também a incluir outros atletas de outros desportos neste podcast, porque a mentalidade acaba sempre por ser a mesma de competição, de dar tudo, puxar pelo corpo e alta performance. És jogador de futebol Uhum. de praia, já tens um palmarés muito grande, já ganhaste um campeonato nacional, três europeus, um mundial, portanto já tens aqui muitos títulos, deves ter muitos mais, que não Sim. estão aqui enumerados. E já estiveste no Benfica, no Sporting, agora no Torres. És convocado pela seleção, ou seja, jogas pela seleção portuguesa de futebol de praia. Conta-me Uhum. como é que o futebol de praia apareceu na tua vida, quando é que começou, onde é que começou, quantos anos é que tinhas. Partilha um pouco da tua evolução para te conhecer um bocadinho melhor. Olha, João, antes de mais, obrigado pelo interesse e pelo convite. Olha, o futebol praia surgiu na minha vida assim de uma forma um bocado aleatória. Ah, eu surgiu quando eu tinha 18 anos, portanto penso, bem, o tempo voa. Já pratico mais ou menos há 9, 10 anos. E surgiu, como eu disse, assim, de uma forma um bocado aleatória. Eu tinha um colega meu com quem jogava ténis, eu joguei ténis há alguns anos, e pronto, conheci-o daí, de treinar com ele, e ele na altura começou com uns amigos um projeto amador, de futebol praia, e na altura às vezes também jogava a bola com ele, e ele achou que eu ia gostar e achou que eu ia ter, pronto, ia ser uma mais-valia. E surgiu assim, eu na altura treinei, nem sequer gostei, porque eu não estava habituado a correr em areia seca, uma coisa é uma pessoa correr em areia molhada e dar uns toques ali à beira-mar, mas na altura Sim, lembro-me que foi um bocado complicado, e porque o futebol praia tem alguns detalhes diferentes daquilo que é o futsal ou o futebol de 11 mesmo, porque é diferente, joga-se muito mais com a bola no ar e tudo. Eu lembro na altura não gostei, e ele forçou-me a ir treinar mais vezes, e a partir de algum tempo, também conhecendo as pessoas e começando a perceber mais ou menos o jogo, comecei a gostar, e desde aí até agora tenho jogado, e é uma das modalidades que eu mais gosto, sem dúvida. mas com 18 anos já jogavas futebol todas as semanas? Não futebol de praia, mas futebol de 7, de 11, em Epá, sintético ou em eu relva, ou não? não, imagina, eu joguei futebol de 11 na ADO, assim, durante 2 anos, 2 ou 3 anos, e era muito miúdo, tinha aí uns mais ou menos 18 aos 10, e ao mesmo tempo eu jogava ténis. E na altura os meus pais disseram que eu tinha de escolher um deles, porque não estava a dar para ter os 2, para conciliar os 2. Sim, E o meu irmão, como também jogava ténis, eu lembro que na altura fui um bocado naquela como o meu irmão vou com. jogava, pronto, tenho um irmão mais velho e então fui ali um bocado atrás dele. E portanto o futsal, o futebol de 7 eu jogava quase todas as semanas, mas era entre amigos, ou seja, eu Sim, sempre adorei jogar futebol, adoro ver futebol, e portanto todas as semanas eu jogava futsal com os meus amigos, com os amigos do meu irmão, mas não era nada ao nível profissional, nunca foi. Ou seja, ok, nunca fui profissional mesmo de futebol de 11 ou de futsal, digamos. ok. Então aí com 18 anos, pá, eu não conheço bem a realidade do futebol de praia, mas por exemplo, ao futebol Uhum, de 7, ao futsal ou ao futebol de 11, uhum. aparecer alguém com 18 anos já é um bocadinho tarde para se Sim, ingrar e para depois ir representar até a seleção, pá. No futebol de sim, praia sim, sim, não se sente bem isso. É verdade que os jogadores depois também têm uma longevidade muito maior, não é? Temos sim. jogadores muito mais velhos ainda a jogar a alto nível. Mas é normal, por exemplo, quando tu depois entraste noutros clubes, ver pessoas que Uhum. tinham começado com a mesma idade do que tu, ou com 18, 17, 19 anos, ou não? Epá, sim, para te ser honesto, é como dizes, o futebol praia para já tem uma longevidade um bocado maior,
Se bem que, como cada vez mais o futebol praia está a ser profissionalizado e cada vez mais está a tornar um jogo mais físico, os clubes preparam-se melhor, os atletas estão mais bem preparados. A longevidade depois também vai depender um pouco da maneira como o atleta vai conseguir preparar-se, porque de antes não era Ok. uma modalidade e um jogo tão físico. E ao longo destes anos eu tenho notado que as equipas cada vez fisicamente estão melhores e, portanto, também em termos de longevidade, acaba por ter aqui um bocado, ou seja, não quer dizer que não se consiga jogar até aos 40, por exemplo, mas o atleta tem de estar mais bem preparado para conseguir estar ao mais alto nível nos dias de hoje. Ahm, Agora, em relação aqui a ser uma idade já adiantada, é assim, comparativamente a outras modalidades, sem dúvida. Uhum. Um atleta iniciar com 18 anos não é, se calhar num futebol de 11 ou futsal ou mesmo noutras modalidades, é tarde. Mas o futebol praia, tu hoje em dia não tens ainda muita formação, ou seja, tens alguns clubes que já tens formação, que tens formação ao nível das camadas mais jovens e tudo isso, mas a maioria dos atletas, mesmo se fores ver os jogos, os campeonatos e tudo isso, é tudo já com uma idade superior a esta, portanto, tu acabas por. Eu, mesmo com 18 anos, era dos mais novos a praticar a modalidade na altura. Porque entrei logo para o escalão sénior, portanto, que é o escalão onde maioritariamente se pratica. Lá está, tens algumas camadas jovens, mas são torneios organizados ao longo do ano, portanto, não tens mesmo um campeonato ainda definido para camadas jovens. Uhum. Tens três divisões de séniores, portanto, tens a terceira divisão, a segunda e a primeira, que é onde eu atualmente jogo. E portanto, logo por aí tu consegues ver que tu acabas por não ter uma formação tão grande e um background tão grande como terias noutras modalidades aqui. Tanto que eu, com 18 anos, consegui em poucos anos atingir um nível que me permitiu fazer um estágio na seleção. Portanto, pronto, Ok. acaba por ter aqui uma diferença em relação a outras modalidades, sim. Sim. Por exemplo, para crianças, para jovens, com que Uhum. idade é que consegue-se meter uma criança no futebol de praia? É que, por exemplo, futebol de 7 ou de Sim. 11 ou de futsal, consegues Uhum. quase meter Uhum. quando quiseres, não é? No futebol de Epá, praia. sim, imagina, tu podes. É como eu te digo, tu já tens clubes que alimentam as camadas jovens, já tens clubes que têm algum tipo de formação, que organizam escolinhas durante o verão. Uhum. ah, Tens alguns torneios, como a Major Cup, por exemplo, em que tens equipas que participam com miúdos. Os escalões ao certo agora não me estou a lembrar, mas acabam por ser crianças, ou seja, tu já tens miúdos que efetivamente gostam de jogar futebol de praia. Uh, São de regiões que também são conhecidas por alguns desportos de areia, como é o caso da Nazaré, da Figueira da Foz, Sesimbra, e portanto têm esse culto em si dos esportes de areia. E acabas por já ter miúdos a gostar mesmo de jogar futebol praia e a quererem e estarem interessados em inscrever-se. Agora, para participar em competições, ao nível do futebol praia, tu neste momento tens as competições séniores, ou seja, a nível nacional. Pois a Sim, nível sim, sim. internacional tens algumas competições já de sub-20 e que atletas mais novos conseguem efetivamente inscreverem-se e participar. Agora, Ok, sim, é mais aqui ao nível de uma idade mais nova, é mais ao nível de escolinhas e de torneios que vão sendo ok. organizados ao longo do ano. Qual é que é o país, se souberes, que promove mais a formação nas camadas mais jovens? Vai ser que é o Brasil? Ou não tem essa parte? Simplesmente No, existe essa Bra- cultura? no Brasil tens, é assim, eu não sei como é que o campeonato de camadas jovens deles está organizado, mas sei que no Brasil tudo o que é desportos de areia,
tens miúdos a praticar desde novos. Eu próprio, Ok. pronto, tenho alguns companheiros que viveram lá e eles dizem que a praia é só desportos de areia, é por todo o lado, tem campos de futebol, tem campos de voleibol, tem os campos também onde jogam o O futevôlei futevôlei, e exato. portanto eles é um culto completamente diferente cá. Sei que Itália, o campeonato italiano também tem um campeonato para jovens e, portanto, também acabam por potencializar as camadas jovens. Mas lá está, a nossa modalidade ainda é uma modalidade que está a crescer. Ainda tem aqui um grande gap para outras e tem aqui uma margem muito grande. E a própria, pronto, já está a ser feita, a tentar ser feita uma aposta neste aspecto em Portugal, desenvolvendo estes torneios, mas tem de haver uma maior base de jovens a estarem interessados e os próprios clubes a também quererem investir nas camadas jovens para se começar a ter aqui uma organização maior de campeonatos, de Sim. sub-12, sub-14, seja o que for. Essa questão da aposta na formação foi a justificação para o Sporting ter fechado as Sim, portas do futebol de praia, pelo menos para a comunicação, não é? Tu em sim, 2000 foi há 9 anos que começaste a tua participação, 9, 8, disseste 8, 9. sim, sim, Tiveste por quantos aí. anos com o teu amigo e depois como é que foi o percurso? Desde que depois saíste para lá e foste para o Benfica, não sei se foste logo diretamente para o Benfica, depois para o Sporting, Sim. como é que aconteceu? Assim, eu iniciei no Clube de Futebol Benfica, que é o chamado Fofó. Estive lá, fiz 2 temporadas lá. Foi aí que, pronto, que fui convidado ao início. Jogávamos na segunda divisão, e depois houve um convite. Lá está, as pessoas aqui confundem aqui um bocado o que é o Benfica e a casa do Benfica, porque efetivamente o Benfica teve futebol praia, o Sim. Sport Lisboa e Benfica. Só que houve uma O da altura que segunda eles divisão, ou não? exato. Não, Ok. eles tiveram futebol praia quando só havia uma divisão, ok? Sport Lisboa e Benfica, mas depois descontinuaram e eu acho que eu ainda não jogava, mas acho que foi devido a certo tipo de entropia e certo tipo de comportamento dos jogadores. Acho que houve ali qualquer coisa que não correu bem. E aí nasceu, passado uns anos, a Casa do Benfica de Ouras, que é uma das casas associadas ao Sport Lisboa e E Benfica. Benfica? Não sei se sabes, mas algumas casas têm modalidades e criam modalidades próprias. E eles decidiram Ok. criar esta modalidade dentro da casa. E aí surgiu uma fusão de 2 clubes, que era o meu, parte dos jogadores, e parte dos jogadores do Louros. Formou-se uma equipa, assim com os que eles diziam que eram os melhores jogadores, e formou-se um projeto para subirmos de divisão para a primeira. E logo no primeiro ano conseguimos subir. A partir do momento em que subimos, houve uma aposta maior, houve um crescendo, já houve uma aposta para ir buscar jogadores internacionais, também para integrarem o projeto. E a partir desse ano para a frente, eu tive cerca de. Foram 5 anos na casa do Benfica, 5 temporadas, e ficámos praticamente sempre entre as melhores equipas a nível nacional. Ainda ganhámos um campeonato ao nível distrital, se não me engano. Mas depois tínhamos sempre de bater com equipas como o Braga, que é claramente a equipa que mais títulos tem ao longo de todos Sim, estes anos, eu é fui claramente a ver equipa que mais no. investe. Fui ver, Sim, exato, era isso que ia te perguntar. Porquê é que é o sim, Braga? Como é que acontece ser o Braga o líder do campeonato e a ganhar ligas sim. europeias, não é? Liga dos Campeões, vá. Sim, sim, Mesmo a o ganhar Braga fora. já. Como é que acontece? É assim, o Braga sempre, desde há uns anos para cá, que apostou muito forte nas modalidades. E tanto o Sporting como o Braga. O Benfica, como eu disse, na altura deixou de investir, surgiu a casa do Uhum. Benfica, mas tanto o Braga e o Sporting sempre foram, desde há uns anos para cá, as duas equipas a disputar fases finais, a disputar finais do campeonato, e sempre foi muito taco a taco. Mas o Braga
sempre teve um maior investimento em termos de jogadores. O Sporting era mais ou menos igual. Tanto um como o outro iam depois buscar também jogadores estrangeiros, brasileiros, espanhóis, já com um grande background, jogadores de seleção. Agora aqui, a questão do Braga, é assim, eles é como também no futsal têm investido, como acabam por começar a ser um clube que, não sendo considerado, digamos, dos três grandes, começa-se a aproximar, ou há muita gente que diz que o Braga hoje em dia já pertence aqui aos três Sim, grandes e já é um quarto grande. E eles ao longo dos anos têm vindo a apostar e sinceramente, para nós, para a modalidade, acaba por ser bom, porque acaba também por elevar aqui um bocadinho o nível, acaba por claro. trazer também jogadores de fora, o que nos permite também elevar aqui o nível do nosso campeonato nacional, e também acaba por trazer um grande leque de jogadores para a seleção. E claramente tem sido a equipa mais forte nos últimos anos e aquela que mais dores de cabeça me tem dado a É o mim e a alguns adversário que. a bater. Sim, sim, sim. Tem sido, Pronto, sem tiveste dúvida. 5 anos na casa do Benfica. Uhum. Depois, qual é que foi o passo a seguir? É assim, foi uma altura, o último ano de casa do Benfica foi um bom ano para mim em termos individuais. Comecei a crescer, comecei a ganhar também o meu espaço na seleção. Foi uma altura, foi 2019, e foi uma altura em que eu também comecei a ser chamado mais regularmente. Foi o ano em que nós também fomos campeões olímpicos europeus, fomos campeões europeus e campeões mundiais ao nível de seleção. Foi um ano assim cheio. E quando Yeah. acabou a época, recebi o convite do Madger, que na altura estava associado ao Sporting, recebi o convite dele para ir para o Sporting. E na altura o Sporting, a par do Braga, era a equipa Eram os que dois. mais próximo estava de conquistar títulos, melhores condições tinha, e eu na altura mesmo fizeram-me uma contraproposta, mas na altura já estava decidido que hum, era um grande passo para mim e era um passo muito interessante para a minha carreira, e então sem pensar muito aceitei e integrei a equipa 3 anos, portanto foi desde 2020 até, foi 2020, 2021, 21, 22 e 22, 23. 23. Foi isso. Ok. O que é que se passava na tua vida para além do futebol de praia durante esses anos todos, até 2023? Olha, desde quando? Vá, por exemplo, desde o Sporting, para não nos alongarmos muito, Ok, eh, então, sim, já numa ok, fase mais adulta, sim. como é que era, o Pronto, que é que fazias para além do futebol de praia? em 2019 foi a transição para o Sporting. Eu estava Sim, a acabar o mestrado, estava a acabar o mestrado na Faculdade de Ciências e Tecnologias da Nova, e ao mesmo tempo mestrado em quê, já agora? Só para em ficarmos a saber. segurança, em tecnologia e segurança alimentar. Ahm, e, hum, e na altura estava a fazer a tese, portanto foi assim uma fase, foi um ano cheio de coisas, porque eu comecei a tese em janeiro desse ano, tive de alongar a tese porque tive muitos momentos fora, e nessa altura até tive uma boa compreensão do meu orientador, porque foi mesmo um ano em que tive muito tempo fora. Fui jogar o Europeu, fui jogar os Jogos Olímpicos Europeus. O Mundial já calhou a seguir a ter entregue a tese, Ok, o que foi bom, mas tive Mundialitos, tive o campeonato e, portanto, tive de ter uma organização um bocado grande, e logo ao início tive a capacidade de mentalizar e começar logo a escrever a tese. Tudo aquilo que era introdução, tudo aquilo que era parte que eu poderia escrever à parte dos resultados e da conclusão, eu fui escrevendo, e então fui logo adiantando muito, porque já sabia que provavelmente, se não me lesionasse, ia ter um ano em cheio ao nível desportivo, e então consegui, cada vez que estava cá, ia para a fábrica e pronto, fiz a tese na central de cervejas, que por acaso hoje em dia é onde me encontro a trabalhar. E na altura, enquanto estava cá, ia todos os dias para a fábrica,
e fazia lá a minha análise de dados e da tese. E quando estava fora, estava sempre a tentar escrever o resto e ir adiantando. Ok. E pronto, foi assim um ano bastante em cheio. A partir daí, basicamente, depois integrei a indústria farmacêutica. Em 2020, comecei a trabalhar na Ovion, onde tive 3 anos. E agora encontro-me a trabalhar na Central e Na central. tudo ao mesmo tempo que continuo a manter aqui a minha atividade. Como é ah, que consegues, como é que é a tua logística diária? O teu trabalho deve ser ok. então, pelo que me contas, deve ser das 9 às 18, o trabalho clássico de escritório, não é? Sim, sim, Portanto, o treino acontece depois, não é? Não sei se acontece sim. antes ou se tens alguma sessão antes. Não, é assim, em termos de equipa, ao longo dos anos foram maioritariamente 3 vezes por semana, a seguir ao trabalho. Ok. Porque lá está, a modalidade ainda não está. Há jogadores que já são profissionais. Eu optei por não querer ser profissional, devido ainda aos moldes que a modalidade tem, às condições que oferece. E basicamente é assim, ao nível de equipa, eu treino a seguir ao trabalho, mas sempre que tenho de ir para estágio, para a seleção, por exemplo, os estágios que calham a meio da Da semana, semana. e nós treinamos 2 vezes por dia. Portanto, treinamos de manhã às 10 normalmente e treinamos às 5. Portanto, o que é que acontece aí? Eu ao início, por exemplo, tive muita dificuldade sem experiência profissional, porque já sem experiência e estar completamente disponível, e não tendo uma atividade destas é complicado. Quanto mais quando vais às entrevistas ainda tens de dizer, olha, eu tenho esta atividade, Exato. vai acontecer algumas vezes durante o ano eu ter estágios e ter aqui alguma flexibilidade remota para estar ausente em certos períodos. E pronto, ao fim e ao cabo consegui arranjar um trabalho que também me desse essa flexibilidade. E quando estou em estágios, o que acontece é, como o meu trabalho também consegue ser feito remotamente, na altura em que não estou que estou a treinar, pronto, estou ausente. E depois organizo o meu dia e estendo o meu trabalho muitas vezes até à noite, com coisas que tenho por fazer, não é? Acabo por Ok. estar on e off nesses dias, mas acabo por conseguir organizar-me de modo, mesmo na semana anterior, conseguir adiantar aqui qualquer coisa, de modo a que os dias que estou em estágio consiga realmente também estar focado e pronto, trabalhar ali ao mesmo tempo. Agora, quando é para competições, algumas vezes tiro férias, que é para ter Pois, de estar completamente focado, não prejudicar a empresa também e pronto. sim. Tem de Por ser aqui uma exemplo, para organização. ti, quando a época acaba, é pá, foi que Sim. alívio, agora já posso focar-me no trabalho. Tu deves estar Sim, agora a começar a entrar em stress, porque começas, entretanto, a nova época, não é? sim, É, sim. Epá, sim. Neste momento nós já iniciamos os treinos. Eu nunca estou bem parado. Eu, desde que a época acabou, eu continuei sempre a ir à areia e mesmo fora dos treinos, eu disse treinar 3 vezes por semana, mas efetivamente eu complemento sempre isso ou com ginásio, ou vou eu próprio à areia sozinho fazer físico, ah, na praia. Este ano houve uma particularidade porque tivemos campeonato do mundo em fevereiro. Eu acabei de estar na lista dos 15, mas depois acabei por não ir para a lista dos 13. Mas o que é ok. que aconteceu? Tiveste que Desde que preparar. acabou o campeonato, desde setembro até fevereiro, Exato. eu fui incluído em todos os estágios. Portanto, eu tive de estar a preparar-me fisicamente durante esse tempo todo. Ou seja, eu e mais alguns colegas meus acabámos por não ter efetivamente uma paragem de época. Ou Uhum. seja, pronto, vou agora iniciar a época, mas acabei por não estar muito tempo parado, porque tive Ok. sempre de estar Sim. preparado para poder ir. Tu comentaste que para além do treino, dos treinos que tens com a equipa, Uhum, quando não estás com eles, ou fazes, ou vais para a areia sozinho, trabalhar o uhum, físico ou ginásio. O que é que fazes em específico nesses dias? Quer seja no ginásio, quer seja ou mais no ginásio para ser mais fácil uhum. e mais curto a resposta.
Olha, no ginásio, nós quando estamos com o clube temos planos de treino específicos, portanto nós temos um preparador físico que nos faz o plano de treino e mesmo para a pré-época faz-nos mesmo um plano de treino específico para nós fazermos. Agora, fora da época, eu no ginásio, para já inicio sempre com mobilidade, portanto, isto foi uma coisa que eu não tinha tanta noção e quando és miúdo descartas se calhar um bocado, porque Zero, não zero. tens lesões, não precisas de Yeah. alongar, mas a realidade é que quando começas a ganhar, não é que seja velho, mas a partir de certo momento tu começas a perceber que mobilidade, alongamento é muito importante. Então eu inicio sempre com isso, mobilidade, ali durante um certo tempo. Epá, depois divido uma parte em termos de resistência, porque eu mentalmente também, para mim, eu sinto que tenho que estar sempre fisicamente com alguma caixa, com algum cardio, então acabo por fazer sempre um início com bicicleta, portanto faço ali Ok. sempre algum tempo de bicicleta, mesmo para fortalecimento das pernas e também para o meu cardio, e depois faço, dependente, ou faço trabalho de força, ou faço trabalho de potência. Vou alternando assim os treinos, mas maioritariamente é muito à base de exercícios de pernas. Faço também, vou fazendo Claro. algum core, algum superior, mas na areia nós temos de estar, em termos de musculatura de pernas, temos de estar sempre muito ativos Os membros nesse inferiores é que aspecto. são os mais Sim. importantes, claro. Pois a areia é Sim, muito areia. resistência. Eu tento ir com colegas meus, tento ir também com algum guarda-redes, também para não ser só físico, 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 mas eu dou muita prioridade a isso, porque quando tu, para qualquer modalidade hoje em dia, ah, e cada vez vê-se mais que o atleta pá, tem de estar não só a alimentação e cada vez mais hoje em dia também se faz muito pesquisa em termos da nutrição, o que a nutrição contribui para o teu desempenho físico, mas hoje em dia se tu não estás bem fisicamente numa modalidade tu não consegues Claro. fazer grande coisa e portanto eu primo muito isso, vou à areia, faço corrida, levo o meu material, tenho cones, tenho aquelas escadinhas que pronto, uma pessoa consegue comprar numa loja, tipo numa Sim, sim, Decathlon, sim. algo assim, Fácil acesso. e faço, exatamente, e faço o meu treino. Ah, Ok. Olha, tenho aqui umas perguntas. Eu disse que sim. ia fazer aqui umas perguntas de A ou B e tu só Uhum. tens que responder da forma mais rápida e mais instintiva que Ok. tenhas. Para beber, não para trabalhar, Uhum. Uhum. Superboc ou Sagres? Sagres, sempre. Mas mesmo antes disso, sim. Ok, está bem. Para voltar ao futebol de praia, Uhum. Sporting ou Benfica? Benfica. Ok. Agora este cenário em que a tua equipa vai vencer. Ok. Preferes marcar um golaço de bicicleta durante o jogo ou o gol da Uhum. vitória nos últimos segundos? A tua Gol equipa da, vence sempre. ok. Gol da vitória nos últimos segundos, sem dúvida. Ok. Futsal ou futebol no sintético? Futebol no sintético. Ok. Futebol com amigos, na Uhum. praia ou no sintético? Eu acho que vou escolher, depende. Depende do grupo de amigos, mas eu acho que vou escolher no sintético. Mas que estás farto da areia Não, 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 porque normalmente quando eu junto amigos é para jogar no sintético e eles não sabem jogar na na areia. areia. Pá, Então, era estar a dar porrada em mortes. exatamente, não, exatamente. Ok. A Liga dos Campeões com o teu clube, ou o Uhum. europeu com a seleção? Essa é muito difícil. E são 50-50. Mas eu vou dizer o Liga dos Campeões como o clube porque é um título que eu nunca ganhei. Ainda não tens, exato. Tinhas a resposta fácil, pá. Podias ter ido por aí Sim, facilmente. sim, exatamente. E agora, agora para não escolhes a resposta, tens é que dar uma Uhum, resposta aberta, portanto, respondes o que uhum, quiseres. Qual é que é o melhor destino para um jogo de futebol de praia? Pode ser nacional ou internacional, não precisas de. ok. Ahm, eu gostava de dizer Brasil, mas a experiência que eu tive no Brasil não foi a melhor. Mas eu gostava de dizer Brasil. Pelo espírito, pelo clima, por Ok, ser uma seleção
por ter uma seleção e ser um país que é futebol, futebol e futebol, e por ser um país que também desenvolve muitos esportes de areia e, e por ser um país que eu gostava de lá voltar para jogar. Ok. A seleção adversária, seleção, mais temida no futebol de praia para ti? Brasil. Ok, Brasil também. pá, era o que era, né? E Sim. se pudesses competir noutro desporto, ao teu nível, no nível de elite, ao nível que estás habituado, qual é que seria? Olha, eu o futebol não seria sempre um desporto que eu gostaria, mas pádel, adoro jogar pádel. Ok, pá, E pensava que com a conversa ias dizer ténis. não, não, por acaso não. Não, é assim, gosto de ténis, mas o pádel hoje em dia era um desporto que eu gostava de Cativa-te jogar, muito. Ok, cativa muito e eu gostava de, se tivesse tempo, gostava de jogar muito mais vezes e não me importava nada de jogar a um nível ok. profissional. Sim. Sim. Há bocado estavas a falar da nutrição. Qual Uhum. é que é a tua comida preferida para antes de um jogo? Se é que comes. Olha, eu em termos de nutrição, eu tento ser regrado, mas eu também cometo aqui alguns, como sou muito Devaneios. guloso e adoro chocolates, coisas assim. Não, mas epá, dentro de, em termos de refeição pré-jogo, epá, eu gosto de manter uma refeição leve. Diria comer uns bifes de frango, um arroz e uma salada, até porque nós quando normalmente as refeições normalmente são antes do jogo, normalmente são São também definidas já. providenciadas pelo clube, Exato. é o que eu me sinto mais confortável, porque se há coisa que eu não gosto é ir para o jogo pesado, a sentir-me pesado ou com a mentalidade de comi Claro. algo assim que não Podes nem assim estar, com mas muita depois a gordura mente. ou exatamente, Exato. até pode ter caído bem, mas mentalmente não me vou sentir, Sim. muito bem a estar aí jogar assim. Portanto, diria Ok. um bifinho de frango, arroz, salada E para depois e uma do jogo? O bifinho de frango à mesma? não, para depois do jogo aí já pode ser uma coisa já para repor com mais hidratos, até já aconteceu algumas vezes a seguir aos jogos, nós viagens grandes, encomendamos umas pizzas e vamos a comer durante a viagem. Aí já é diferente, Ok. até porque como desgastas-te muito e perdes muita energia e muita caloria, acaba por também não ter Sim. esse impacto. Qual é que é o atleta, jogador de futebol de praia ou não, que mais te inspira no desporto e na vida? Olha, são vários. Ah, é assim, isso é uma pergunta complicada, porque vou sempre sentir que me esqueci aqui de alguém. Não, epá, não há problema. Em termos de títulos, em termos de pessoa, e referência na modalidade, eu tenho de dizer o Madger, como é óbvio, Claro. a maior referência que eu tenho no futebol praia. Em termos de esforço, de superação, de treino, de dedicação, é um jogador que se retirou agora da seleção, que é o Bruno Torres, sem dúvida. E em termos de qualidade técnica, tenho de mencionar o Alan, que também já está retirado. E depois, em termos daquilo do presente, tenho de dizer o Jordan, porque foi melhor do mundo em 2019 e é um jogador 19. que É. pá, tem uma qualidade enorme e é um dos grandes da nossa seleção atualmente. Ok. Olha, última pergunta, e pá, antes de nos despedirmos, tens uma disciplina então muito focada no treino, porque tens um trabalho normal e depois tens que ir treinar, quer seja em equipa ou não. Como é Uhum. que punhas numa frase ou numa expressão algo que motivasse outros a treinarem de forma disciplinada? Atletas ou pessoas Pá, que procuram pode só ser para os dois, pode ser para os dois, sim. é assim, para atletas a minha mensagem e a palavra que eu meto é objetivo. Quando tu és um atleta e quando tu te queres tornar cada vez melhor atleta e te queres superar dia a dia, tu tens de ter objetivos definidos. E, e a maneira como tu atinges o teu objetivo
é tu superares dia a dia, é tu teres a capacidade de te dedicares, é a capacidade de teres paixão pelo que fazes, mas acima de tudo de te superares no teu dia a dia e meteres metas a ti próprio. E, portanto, para o atleta, a palavra grande é objetivo, definir os objetivos, não para ultrapassar os outros, mas para te ultrapassares a ti próprio. Chegares a uma fase em que tu dizes, ok, eu estava aqui e agora consigo fazer isto, agora corro isto, agora Uhum. atingi este patamar. Para pessoas que não são atletas, simplesmente gostam de praticar desporto, eu acho que a palavra ideal é simplesmente o prazer. Procurarem algo que lhes dê prazer de fazer, algo que se sintam bem a fazer, hum, e algo que não só fisicamente, porque hoje em dia tem-se muito a questão do culto do corpo e da pessoa estar fisicamente, porque não sendo atleta, está fisicamente e visivelmente bem ao espelho, mas eu acho que principalmente procurar prazer naquilo que lhe dá prazer mental e a pessoa sentir-se estável e Sim. mentalmente bem. Procurar o paddle para eles, que no teu caso é o Exatamente, paddle. Ok, exatamente, exatamente. sim. João, muito obrigado por teres aceito este convite. Acho que ficava aqui a conversar mais uma hora contigo, pá, porque tenho muita curiosidade sobre futebol de praia. Não tenho jeito nenhum, pá, porque se eu dou dois pontapés na areia, fico logo com a planta do pé a arder. Mas isso para toda a gente que começa é assim, um dia a gente combina e vais fazer um treino E e vais ver que combino gosta. também para fazeres um treino comigo sobre o Irox. Aquilo são 8 km, Ok. 1 km de corrida, uma estação 8 vezes. Eu Uhum. contei-te o que era, pá, de certeza Sim, que sim, sim, também, sim. se gostas de desporto e aproveitas muito o tempo de treino Uhum, para focar nos membros inferiores, ias ter uma boa prova. Olha, muito obrigado. Boa sorte agora para o próximo jogo, que acho que é contra o Braga, não é? uhum, Vai ser exatamente. a super. Não sei se diz super Tá. taça ou não, mas É a supertaça, é exatamente. super taça. Muito boa sorte, boa preparação para a época que vem aí. E obrigado mais uma vez, João. Obrigado eu pelo convite e pelo teu interesse. Obrigado. Obrigado, João.